Astrais, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes a mais uma noite de diálogo aqui. Muito feliz por estarmos juntos. Gisela, seja muito bem-vinda, uma honra te receber aqui. Eu já em seguidinha já te chamo. Aqui, ó, já tô vendo teu chamado, já vou aceitar. Já vou te chamar porque aí assim já vai vendo se tá tudo bem, se tá tudo certo com a conexão. Vamos ver. Olá! Olá, Gisela, seja muito bem-vinda aqui. A casa é sua, uma grande satisfação te receber, uma honra contar com o teu aceite para estar aqui hoje, para a gente falar de constelação familiar, um assunto que não podia deixar de circular por aqui, então muito grata, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Marice, adorei o seu convite. Para mim é sempre uma alegria poder falar desse caminho que tanto me encanta. Então, gratidão pelo convite. Imagina, para quem está chegando agora, gente, tem algumas coisas que eu queria falar, assim, só para trazer um pouquinho do contexto, né, da nossa, do porquê essa live hoje, né? Então, para quem está chegando agora, o assunto hoje é constelação familiar de forma mais ampla, mas a Gisela vai estar aqui compartilhando com a gente um pouquinho da visão dela sobre as três leis, né, as três ordens que As dão ordens base do aí para amor. essa filosofia sistêmica. Eu sou leiga no assunto, mas super curiosa, me interesso bastante, tenho aprendido muito contigo, Gisela. Aliás, eu quero te parabenizar pelo teu canal, pela iniciativa, Obrigada. porque assim outras pessoas como eu que não têm um profundo conhecimento podem já ir acessando essas sabedorias. Então é uma iniciativa maravilhosa. Quem não conhece, quem circula por aqui e ainda não conhece a Gisela, por favor, arroba Gisela Constela, é maravilhoso, muito sensível e é por isso que eu estou muito feliz de poder te receber aqui. Porque tem Gratidão, tanta querida. coisa, gente, tem tanta coisa circulando nesse momento na internet, a gente recebe tanta. É uma enxurrada de coisas, né? Encontrar pessoas que de alguma forma nos nutrem, eu acho que isso é um refinamento, né? É um exercício para todos nós. E eu sinto muito isso contigo, então muito obrigado. Eu que agradeço. Nossa, é muito bom essa troca, realmente, como você disse, né? A internet ela pode sim trazer uma troca muito boa e nutritiva, né? E eu gosto muito de trazer todos esses olhares, esses convites e fico muito feliz de participar da live. Obrigada. É uma sensibilidade muito grande, até eu falei para a Gisela, né? Meu canal é novo, então é muito legal ver que existem pessoas que também não se preocupam com o número de seguidores, o quanto tempo o canal está no ar e vêm, né, chegam movidos pela vontade da troca, né, da partilha. Então isso também eu acho que é algo raro que a gente também não encontra a todo momento essa disponibilidade. Então eu queria deixar assim isso registrado, que reconheço muito esse seu ato, viu? Muito de uma gentileza, de uma humanidade, sensibilidade muito grande, que é o que a gente vê, percebe e sente em relação a ti. E Gratidão, Gisela, tu querida. sabe que eu tava assim pensando, né, nessa forma como a gente se apresenta, como a gente chega no espaço e tudo mais. E eu senti assim, uma vontade muito grande de fazer algo que eu nunca fiz, que é verbalizar que eu sou Marice Fiuza Guelet Cânix, filha de Clarice Fiuza e Mário Guelet Cânix, neta de Orveni Schneider e Nafetalino Fiuza, e também de Anne Nisler e Michael Guelet Cânix. Eu nunca Que lindo. verbalizei isso, nunca, assim, num contexto assim.
E senti uma emoção já muito grande quando pensei nisso. Eu acredito que nada é por acaso. Eu acho que a intuição também já está aí. A gente vai recebendo essas influências. E eu não quero dizer mais nada sobre mim além disso, como uma. Eu entendo que é como uma forma, para mim, eu gostaria de colocar, imprimir esse sentido de ser uma homenagem. Nada mais importa além disso. Nenhum outro dado Sim. sobre mim. Só saudar e honrar essa ancestralidade. Então, eu saúdo a minha e a tua e a de todo mundo que for chegando aqui. E que E força que é isso isso. traz, né? Só a É. gente fala, nossa, mas só isso, sim, é só isso o importante, né? Eu não me lembro exatamente qual professor ou qual curso ou qual constelador eu ouvi dizendo. Quando eu digo, sou Gisela, filha do Valdir e da Maria Hilda, eu já disse tudo, né? Eu já estou honrando os meus pais, a minha família e todos aqueles que chegaram antes de mim. E isso é o fundamental, né? Sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, me emociono com essa sua apresentação, é muito linda, realmente é muito poderosa. E é engraçado que no curso de pedagogia sistêmica que eu fiz, uma das dicas, né, da professora era quando você chegar na sala de aula, quando você for para uma palestra, quando você for para algo onde você não está naquela sua zona de conforto e você está com aquele frio na barriga e você não sabe muito bem, pensa, coloca seus pais atrás de você, chega com eles, porque quando você chega com eles, todo o resto fica mais fácil. E é exatamente isso. É isso. E ao mesmo tempo é um exercício e que traz uma leveza muito grande, né? Sim. Traz um bem-estar. Eu me senti tão bem fazendo isso. Então, muito obrigada. Muito obrigada. E só para dar um Imagina. contexto, já vou te entregar totalmente a palavra a partir de agora, mas só para dar um contexto assim que eu acho que faz parte também, eu vejo com esse olhar uma espécie de honrar também o que veio antes, né? É como eu cheguei até ti, né? Foi através, eu quero deixar esse agradecimento, né? A Helena Cecília, à época, canal As Bem Amadas, né? Então, agora eu sou o ponto Helena Cecília, outro grande canal, conheci, assim, vocês, assim, um grupo maravilhoso, né, de pessoas que levam a gente para outros lugares, refletir, se voltar para dentro e tudo isso, né, que a gente busca, que eu acredito que todo mundo está aqui busca por isso, senão não estaria aqui. Então, eu quero agradecer demais. Participei do Amadas Rude também, desabafei um pouco por lá. E é assim, eu acho muito interessante essa, como a gente vai compondo essas parcerias, a gente vai se atraindo uns aos outros, né? Então eu quero dizer que eu tô realmente muito grata pelo fato de nós estarmos chegando uns na vida dos outros, né? Porque às vezes aqui no canal eu fico pensando muito assim, quem tiver que estar aqui vai estar, e não tem que, claro, eu digo pela afinidade, né? Então é uma forma, assim, hoje nós estamos todos aqui, eu acredito que é por esse chamado, né? Então é isso. A Gisela, posso Helena chamar é de uma Gi? querida. Claro, claro. Eu também Vou te quero chamar de mandar Gi. um beijo aqui para Helena, uma Um beijão querida que eu pra ela. conheci nesse caminho também. Eu participei da constelação dela, eu não estava conduzindo. Depois tive a honra de conduzir uma constelação dela, uma pessoa muito querida realmente. E que bom que você chegou, né? Eu acho que é isso, um vai conectando o outro. E eu costumo dizer sempre, Marice, que assim, não existe um caminho, né? Existe aquele que ressoa em nós. E eu gosto de frisar, se esse não fala com a sua alma, não se cobre de constelar, ou de fazer, ou de seguir nele, porque existem vários. É apenas mais um, é o que funciona para mim. Lindo, lindo. Então, Gi, pra gente começar, eu sempre gosto muito de ouvir a própria pessoa se dizer, né, com a voz dela. Então, você sempre acaba
eu pedindo isso. E acho que isso serve tanto para aqueles que não te conhecem, que vão chegar ainda, que eu acredito que seja a minoria aqui, acho que a grande maioria te conhece, já te acompanha, admira um monte, mas também tu ter essa liberdade de trazer dados, aspectos que talvez quem já te acompanha não veja tu falando também com mais recorrência, talvez, uma forma de aprofundar também para quem já te conhece. Sinta-se em casa e à vontade. Bem, eu sou mãe, filha, irmã. Por muito tempo fui cética, né? Como a gente conversou um pouquinho. E me fechava para o sentir, me fechava para muitas coisas, para minha sensibilidade. Eu, eu não aprofundava nada disso. E eu tinha muitas enxaquecas, eu tinha muitas questões, assim, manifestações de tensão, de angústia. Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha essas questões existenciais, assim, qual que é o sentido de tudo? Por que que eu tô aqui? O que que é a vida? Então, eu sempre gostei muito, eu fiz direito, né, na faculdade, e eu lembro que eu amava estudar filosofia, sociologia. Essas eram as matérias que me encantavam, né? Porque eu sempre tive essa curiosidade. Na religião, eu também quis conhecer várias. Eu tinha um livro, na época existia, quando eu era criança ainda, o livro das religiões, e eu queria ler sobre todas, eu queria entender onde elas convergiam, onde elas se distanciavam. Então, eu sempre fui essa buscadora, mas eu estava dissociada da minha essência, dissociada da minha sensibilidade. E eu sentia um pouco essa necessidade de ter tudo muito bem explicado e muito bem provado, né? Sempre nessa coisa racional, porque eu tenho um lado racional, né? E, e cheguei nesse caminho por causa de um dos meus filhos, meu filho do meio. Eu tenho 3 filhos vivos, 9 em outra dimensão. Então, eu passei muito tempo. Eu sou casada, nesse ano eu vou fazer 20 anos de casada. E eu passei muito tempo da minha vida tentando engravidar, eu perdia. E eu ia cada vez mais me congelando, cada vez mais me protegendo. Eu não queria sentir essa dor, era muita frustração. E eu me dediquei durante muito tempo para a maternidade, não estava trabalhando. Então, eu acho que tudo isso, hoje eu olho para trás e eu vejo, nossa, tudo isso estava me preparando, né? Porque a gente, às vezes, justamente quando a gente é muito questionador e a gente é muito buscador, a gente fica, mas qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão? Quando que eu vou fazer algo que realmente importe, né? E a gente não percebe que a gente já está fazendo. Então, a gente está sempre lá no futuro, na busca, no amanhã, e a gente já está fazendo. E hoje eu olho para trás e eu vejo o quanto que tudo me preparou. Então, eu cheguei nesse caminho porque esse meu filho do meio, ele manifestava várias questões, assim, para dormir. Ele sempre foi uma criança que perguntava sobre esses irmãozinhos que não tinham nascido, mesmo pequenininho, algo que eu não sabia também como responder. E eu dizia não, e eu sufocava o assunto, e eu partia para outra coisa. E eu já tinha tentado muitos médicos, muitas terapias, muitas abordagens para ver se eu ajudava ele nessa questão do sono. E uma amiga falou: por que você não faz constelação? A primeira vez que eu ouvi, eu falei: nossa, mas é alguma coisa relacionada à astrologia? Porque a gente, às vezes, né, está acostumado a pensar em constelação com estrelas, né? Algo assim, associar. E justamente porque aqui na América Latina foi traduzido dessa forma, no alemão é Familienstellen, que tem mais a ver com o lugar, né, o seu lugar no sistema, mas aqui ficou traduzido assim. E eu falei, não sei, vou lá dar uma olhada. Eu cheguei, eu marquei para ser a primeira a ser constelada, então nunca tinha assistido, nunca tinha visto nada. Sentei, constelei, não entendi nada do que se passou e fui embora, porque eu tinha que buscar meu filho na escola. Mas eu entrei tão carregada, tão pesada, tão nervosa, e eu saí. Eu lembro de ligar para minha mãe e falar: mãe, eu não sei o que foi que eu fiz aqui, mas foi algo muito bom.
porque eu estou assim, parece que eu tirei um elefante das minhas costas. Essa foi a metáfora que eu usei. Liguei o rádio e fiquei lá super bem. Foi algo assim, para mim, foi algo muito instantâneo, aquela primeira constelação. E hoje eu vejo que isso não é tão comum. Então, é mais, assim, você vê muito Uhum. mais a pessoa entrar num processo. Mas para mim foi muito instantâneo, mesmo sem entender aquilo. E aí passou um tempo, eu falei, bom, agora eu quero olhar para outra questão. Vamos lá, né? Funcionou, fui, fiz de novo, foi legal, foi importante, e fui embora. Essas foram minhas duas constelações e eu não, né, fiquei meio sem entender direito. Mas aí algumas amigas começaram a falar, algumas amigas começaram a frequentar constelações e me convidaram. E eu fui um dia no campo de quem viria a se tornar meu professor, meu querido professor Renato Chambertati. E eu entrei, fui lá, era um dia que teriam várias vivências, era um fim de semana. E eu lembro que eu falei, bom, eu quero ver para crer. E fui escolhida para 6 vivências. E eu entrava no campo e eu sentia tudo. Eu lembro de uma que me marcou, que quando terminou a constelação, o rapaz que estava constelando chegou para mim e falou assim, nossa, você fazia até os trejeitos da minha irmã. E eu fiquei assustada, eu falei, como é possível isso? Como que eu tô aqui fazendo um trejeito de uma pessoa que tá ali na casa dela, vendo televisão, que não tem a menor ideia de que está acontecendo esse trabalho? Como é possível acessar tudo isso? E aquilo me assustou. Me assustou porque, primeiro, eu entrei em contato com uma sensibilidade que eu tinha sufocado há muito tempo atrás. Porque eu sempre Uhum. tive muito medo de entrar em contato com essa sensibilidade. E depois, porque como eu queria toda uma explicação racional, né? No primeiro momento eu achei, nossa, aqui é um trabalho, eu achava que tinha alguma coisa a ver com o espiritismo, como muitas pessoas acham. E eu achei que talvez tivesse a ver com mediunidade, então eu fui para casa um pouco assustada. E depois eu falei, quer saber? Eu vou aprender o que é isso. Eu vou me informar para poder não ficar tendo todo esse receio, né? E aí fui estudar, entrei no primeiro módulo e aí é a história, né? Eu fui fazer a formação, depois a formação e nunca mais saí de lá. Então eu já queria deixar claro para todos aqui que não tem ligação nenhuma com nenhuma religião, nenhuma. Uhum. Ali a gente acessa energeticamente o campo da pessoa que está constelando. Todos nós carregamos esse campo que é chamado de morfogenético, onde contém essas informações do nosso sistema, e a pessoa, quando chega ali e se abre para acessar isso, ela consegue, através do corpo, manifestar aquilo que a pessoa que ela está representando sente. Pessoas vivas, pessoas mortas, pessoas de um passado recente, pessoas de um passado distante. Então, é um trabalho fenomenológico e confesso que é muito difícil explicar de uma forma científica, né? Existem algumas tentativas, a epigenética estuda, a física quântica também. Existem vários estudos assim desse campo morfogenético, mas não é algo que é possível explicar exatamente como é possível. Simplesmente nós sabemos que e realmente é chocante quando a gente vê. E assim foi que eu cheguei nesse universo. Sabe que te ouvindo falar, aliás, isso dá uma outra live até, eu acho, esse aspecto que tu fala, que tu frisa, né, o alerta de que não tem relação com religião, né, que eu acho que é importante salientar, mas muita coisa, eu acho que é também legal dizer que não é religião, mas isso não significa que não está amparado na espiritualidade, né, Com certeza, na verdade, então, sim, é um pode trabalho falar. espiritual, né? Uhum, Então, é uhum, importante dizer que sim, ali nós estamos trabalhando no nível da alma. Eu costumo uhum, sempre dizer isso nas vivências que eu conduzo, que a alma ela vai dando passos lentos e reconhecendo aquilo, aquela nova imagem, porque o que a constelação faz é trazer para a consciência dinâmicas que não estão conscientes. E quando a minha uhum, alma reconhece isso, algo uhum, ali se solta,
algo ali muda, né? Então, quer dizer, é um trabalho espiritual, mas que não está Uhum. vinculado a nenhuma religião. Sim. Uhum. É, porque eu me identifico bastante, assim, porque eu não me lembro se a gente chegou a falar sobre isso, mas eu tenho uma história na casa espírita, né, desde os 4 anos, e lá eu fiquei e continuei trabalhando a minha mediunidade e tudo mais, e em alguns trabalhos, alguns atendimentos, me parece uma dinâmica muito semelhante que acontece, né, na questão de como a gente se coloca como médium e acaba captando o mental, o emocional, o psíquico, né? Enfim, mas obviamente que tem suas particularidades, né? E aí eu acho que é interessante de falar isso. Mas vejo Uhum, muita relação no que diz respeito a esse trabalho espiritual que é feito, né? Obviamente o uhum. acompanhamento, o tratamento é conduzido de formas diferentes, né? Obviamente, numa casa espírita, não necessariamente a gente vai estar trabalhando isso com esse processo, né? Com esse acompanhamento e de poder trazer isso para essa consciência, né? Eu acho que, Uhum. enfim, tem muito mais coisas, mas eu, assim, acho que era interessante da gente falar um pouquinho sobre isso, quem sabe aprofundar numa próxima. E quando eu te escutei também falando desse voltar atrás, eu penso muito assim, como é difícil às vezes, eu pelo menos passei por isso, e passo ainda, eu acredito, que é esse conflito de a gente, até comentei rapidamente contigo, né, da gente abarcar e acolher a nossa multiplicidade, né? Por exemplo, tu trabalhou com direito, com fotografia, se eu não me engano, você também fala lá no teu site, né? Então, teve várias outras experiências e que não propriamente era desse campo, né, que te levava para esse lugar mais sensível, por exemplo. Mas tudo isso é tu, né? E aí, quando a gente. Sim, Eu fiquei fazendo essa relação também com o aspecto ancestral, né? Eu acho que a gente reconhecer essas partes nossas e não renegar é uma forma também de a gente estar em contato com a nossa ancestralidade, né? Então, acho que a gente passa por essa lei do pertencimento ao fazer esse exercício, eu acredito. E também é uma forma de honrar a ordem de chegada, né? Porque o que a gente foi lá atrás, né? Enfim, faz tudo isso que está lá atrás faz parte do processo, né? Quando tu diz, hoje eu tô aqui e eu sinto que tudo me preparou, né? Então é esse olhar integrado, né? Então achei muito bacana, queria compartilhar um sim, pouquinho com dos meus. certeza. E sabe, hoje eu tenho uma visão e eu tenho essa percepção de que nenhum dos passos foi por acaso, né? O direito não vem por acaso. A gente costuma dizer que, na maioria das vezes, quando a gente busca essa carreira, é para, de alguma forma, trazer justiça para algo feito lá atrás, ou para seguir um pai, ou para seguir uma mãe, enfim, não é por acaso que a gente vai para um campo do conhecimento. Então, hoje eu olho, eu vou vendo, né? Estudei um pouco também de artes plásticas, me formei, minha mãe fez também por um tempo, depois eu fui para fotografia, quer dizer, você vai vendo, e eu era daquelas pessoas que dizia, nossa, como eu queria começar a vender sapato e que alguém pegasse na minha mão e me levasse para a minha missão, e eu parasse ali no negócio. E eu achava que não estava acontecendo isso, mas hoje eu olho para trás e eu falo, foi exatamente isso. Só que enquanto você está vivendo, você não está percebendo e você pensa, puxa, eu estou gastando É. meu tempo aqui. E a gente nunca está gastando tempo. Então, trabalhei e ainda trabalho na área social, que também é algo que me toca, em projetos sociais. Então, tudo faz parte do que eu sou. E como você disse, né? Geralmente, o que acontece quando a pessoa quer mudar o rumo, quando ela quer mudar uma faculdade, quando ela quer mudar alguma coisa? Essa despedida é feita de uma forma desrespeitosa. E aí não existe força Uhum. para a nova carreira, não existe força para o novo passo. Então, é preciso sim olhar e dizer: eu sou muito grata por tudo que eu recebi em cada um desses empregos, em cada um desses cursos, em toda essa trajetória. Eu agradeço, eu recebo tudo que eu aprendi e agora sim
eu me permito seguir e fazer diferente. Então, é exatamente isso, é não excluir o que foi, né? Perceber o que veio antes, sim, ordem de chegada, então faz todo sentido, sim, exatamente dessa forma como você colocou. E compreender a conexão, né, entre essas partes, né? Porque a gente não pode simplesmente só tira daqui, agora é outra coisa, né? E eu digo porque também passo por umas. Me identifico contigo porque eu sou da área de letras e aí também trabalho com dança, também aí agora a psicoterapia reencarnacionista tem horas que dá aquele nó, assim, como, né? Mas eu percebo a conexão, né? Às vezes a gente fica ansioso porque não sabe direito como lidar com tudo Sim. isso junto, às vezes, né? Todas essas partes. Mas eu acredito que estamos no caminho, né? E eu acho que é acolhendo. Eu já percebi que é acolhendo o caminho, né? Então eu acho que já, Sim, isso vai me trazendo uma outra tranquilidade para lidar, eu acho, sim. com as situações. Sim, especialmente quando a gente vê, por exemplo, eu já atendi pessoas que vêm olhar para a carreira, né, e dizem, bem, eu escolhi essa carreira, eu quero mudar e não consigo. Não consigo sair da empresa, não Uhum, consigo sair dessa carreira, algo me prende, algo me segura. Muitas vezes, quando você abre o campo e você enxerga que a pessoa está honrando dessa forma, uma forma um amor cego, né? Nessa devoção, ela está honrando um pai, uma mãe, um avô, uma avó, o que quer que seja, quem quer que seja. É preciso, né, que a pessoa tome essa consciência, porque a partir do momento que ela tem essa consciência, desde que ela faça uma despedida respeitosa e amorosa, ela pode sim uhum, fazer diferente, porque isso, Marice, vem desses condicionamentos que a gente recebe, né? Todos nós, ao passar pelo processo da educação, nós passamos por um processo de repressão, porque educar é assim, em todas as casas. Todas as uhum, pessoas vão sendo moldadas para pertencerem àquele sistema familiar, desde que o mundo é mundo. Isso começou para que a gente pudesse sobreviver. Então, se eu conheço todos os ensinamentos da minha tribo, se eu sei o que é certo e o que é errado, o que é seguro e o que é perigoso, e eu sigo tudo isso, eu sobrevivo. Se eu me destaco do grupo e, portanto, eu sou excluído, eu não sobrevivo. Então, a gente tem, em última uhum. instância, esse medo de não pertencer. Então a gente quer pertencer. Isso é do ser humano. E aí a gente vai sendo moldado pela educação. E não é por maldade, é assim, simplesmente é assim. É. Os pais, ao terem os filhos, eles vão trazendo seus conceitos de crenças e valores e vão moldando para que aquela criança possa pertencer. E muitas vezes, quando a gente chega numa certa idade, e hoje eu escrevi sobre isso, a gente começa a se questionar o que realmente é meu, o que é do meu sistema, o que eu estou seguindo e reproduzindo, o que a minha alma busca, o que ela quer. E isso não é fácil, não é um processo muito fácil, porque eu mesma já cheguei em determinados momentos da minha vida que eu não sabia a resposta. Eu não sabia o que era meu, o que era do outro, não apenas dos Uhum. meus pais, mas do meu marido. Eu não sabia mais o que fazia a minha alma expandir e o que fazia ela simplesmente murchar. E aí vem, né, todos esses caminhos que eu falei, do autoconhecimento, da busca, que cada um encontra a sua trilha, né? Não são todas iguais, mas a importância de fazer isso, porque quando a gente se conhece de verdade, aí sim a gente tem consciência, aí sim a gente tem escolha, porque antes disso, a gente está no piloto automático, a gente está vivendo com um véu na frente do rosto, a gente está sem enxergar a realidade, a gente está usando óculos que não são nossos, que não nos pertencem. E como que eu posso enxergar se eu uso um óculos de grau de outra pessoa? Então, quando eu descubro isso, aí é uma segunda etapa. Geralmente as pessoas se revoltam, culpam os pais, ficam com raiva e dizem: puxa vida, mas você fez isso e eu estou aqui por sua causa. Isso não leva a nada, porque é assim com todo mundo. Quando eu percebo que eu estou seguindo, que eu estou reproduzindo e que isso não está dentro do meu caminho, não está alinhado com a minha alma, eu preciso fazer essa despedida de forma respeitosa e educada e amorosa. Uhum. E especialmente
grata, porque se eu não tenho gratidão por tudo que eu recebi, eu não consigo seguir livre, eu continuo amarrado. Tem inclusive um curta-metragem muito legal para quem estiver nos ouvindo, se não tiver assistido ainda, que eu acredito que é A Vida de Maria. É Acho que muito é. legal, mostra exatamente isso, né? A cada geração, a mulher queria aprender a ler e escrever, mas por amor cego, por amor infantil, por amor, porque o Bert Hellinger diz que tudo no fundo é amor, mas tem o amor que cura e o amor que adoece, elas simplesmente vão seguindo aquele padrão, porque é uma dinâmica assim, se a minha mãe não pôde, eu também não me permito. Se o meu pai não pôde, eu também. E eu vou te dizer, pode parecer simplório, pode parecer tão distante da nossa realidade, mas o que tem de casos que eu atendo, de pessoas que dizem assim, eu não consigo ter abundância, eu não consigo ter prosperidade, eu faço tudo certinho, estou na carreira que eu quero, mas não consigo colher. E aí, quando você vai olhar a constelação, existe ali algo dessa dinâmica. Se ele não pôde ou se ela não pôde, eu também não me permito. Eu vivo preso com lealdade. São lealdades inconscientes que acabam nos mantendo paralisados. Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte, porque eu fico pensando o quanto a gente, muitas vezes, né, a gente também não conhece a história de vida dos nossos pais, né, ou dos nossos avós, por exemplo. A gente está passando pelas situações, mas a gente não contata, né? E aí, daqui a pouco, se a gente passa a contatar algum aspecto, a gente leva um susto, assim, né? Porque Leva. aí começam a vir as identificações, né? E aí tu vê que tudo faz sentido, que aquele sentimento que tu traz, seja de, sei lá, rejeição, ou esse não pertencimento também, vem com uma força tão grande e a gente passa a entender, nossa, isso tá aí na minha história, né? Isso tá aí, é um histórico, como se fosse um histórico, né? Então, como é forte isso. É É muito forte. forte. É forte e é assim, é um amor que muitas vezes nos faz adoecer no lugar dos nossos pais. Não apenas não nos permitir a seguir adiante, mas muitas vezes nós nos colocamos no papel de salvadores, inconscientemente, tá? Porque às vezes a pessoa pode falar, não, eu não faço isso. Mas Uhum, inconscientemente, na alma, desde criança, você já fala assim, não, eu quero que o meu pai siga bem. Então eu no lugar uhum, dele fico assim, fico mal, ou fico doente, ou enfim. Então existem muitas lealdades inconscientes, como essa que eu expliquei da carreira. Bem, se o meu pai, às vezes é o contrário, se o meu pai não pôde ser advogado, então eu agora serei no lugar dele, porque esse era o sonho dele. E de repente eu chego lá na frente e eu digo, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho nada a ver com essa carreira. E aí eu tomo consciência de que eu estava tentando honrar o meu pai, já que ele não pôde, eu agora faço. Então, existem muitas uhum. dinâmicas e esse trabalho eu acho fantástico por isso, porque quando você toma consciência, como você disse, às vezes você não sabe a história. Aconteceu comigo. Então, na minha constelação, mostrou ali, né, irmãos não nascidos, por exemplo. E aí depois eu fui conversar em casa e fui descobrir que sim, que eu tinha aqueles irmãos não nascidos, porque é algo que muitas vezes, para se protegerem da dor, os pais nem contam que houveram perdas, né? E aqui qualquer perda, com uma namorada, com um namorado, alguém que conheceu muito antes de conhecer nossos pais e o quanto que se impacta na nossa vida, né? E por aí vai, são várias dinâmicas que às vezes a gente não tem consciência mesmo. Gi, vou seguir te chamando de Gi, então. Tô me Fica à sentindo aqui hoje. vontade. Gi, eu vou propor assim, ó, a partir de agora, como eu disse, não é necessariamente perguntas que eu quero fazer, eu quero mais é te escutar mesmo, é o que todos nós aqui queremos, é te ouvir. E se tu puder trazer um pouquinho mais, de uma forma mais sistematizada, talvez didática, para quem não conhece também, e eu me incluo, tá? Para quem não conhece em profundidade, do que trata cada uma dessas leis, né? A gente já entrou, já está aqui, né? A gente já está falando sobre isso, mas para trazer um pouquinho desse olhar
sobre cada uma delas, e se tu pudesse compartilhar com a gente o que tu sentir, né, aí dentro de compartilhar e que faça parte do teu processo, né, de algum aspecto, alguma dificuldade que tu tenha tido em relação a essa esfera de cada uma dessas leis, das 3 leis, eu acho que ia Claro. ser fantástico. Sim, antes de mais nada, eu quero dizer que eu, como vocês, tenho vários enredamentos. Todos nós temos muitos. E cada enredamento, que a gente chama de enredamento, que são essas marcas causadas, né, no campo de memória familiar que atuam em nós e que nós não temos consciência e que faz com que a gente desenvolva padrões repetitivos, faz com que a gente adote sentimentos de outros ancestrais. Então, todos nós temos enredamentos. Cada um tem alguns que pesam mais ou pesam menos, e só que todos eles passam por aquilo que nós viemos aprender, né? Bert nos diz que a gente veio, que nós temos 3 missões. E a pessoal é crescer, amadurecer, crescer no sentido, né, da alma mesmo, através das dificuldades, das dores, dos conflitos dessa vida, ir amadurecendo e crescendo. Tem a familiar, né? Porque nós não nascemos na família por acaso, a gente vem para uma família específica, para pais específicos, porque através desses pais, dessa família, desse lugar onde nós nascemos, nós temos algo para curar em nós e no nosso sistema. Ele fala que o nosso sistema, eles buscam sempre uma evolução também, sempre progredir, curar e melhorar tudo aquilo que lá atrás, de alguma forma, foi suprimido, sufocado, foi excluído, né? E a terceira, que é a missão espiritual, é aquilo que a gente veio trazer para o coletivo, que só nós temos desse jeitinho específico e que o coletivo precisa de nós. Então, é por aí que passa essa conexão, né, de estar vivo, de estar a serviço de algo muito maior. Então, né, nesse caminho dessas 3 missões, o Bert nos explica que a gente tem esses enredamentos porque basicamente 3 leis são descumpridas. São leis naturais, arcaicas, simples, antigas. Quando você olha, você fala, puxa vida, só isso, mas não é só isso, né? Elas implicam em tantas coisas e tem muitos livros publicados. Mas são 3 leis simples, né? E ele diz, mesmo que a gente desconheça, mesmo que a gente não acredite, elas atuam em nós. E quais são as 3 leis? E antes de falar, eu quero dizer que o Bert, ele foi teólogo por muitos anos, ele foi psicólogo, ele foi filósofo, ele transitou por muitas áreas do conhecimento, especialmente dentro do campo da psicologia. Ele estudou terapia primal, ele estudou psicodrama, psicanálise, ele foi para os Estados Unidos estudar com os grandes nomes, ele é alemão, era alemão. Então, ele estudou muito a fundo o comportamento humano, né? E ele percebeu que tem coisas que não vêm da nossa história de vida. E que por mais que a gente faça terapia e que a gente tente entender, a gente não tem consciência. Então, como eu vou tratar ou mudar algo que eu não tenho consciência? Eu preciso primeiro tomar consciência. E aí ele desenvolveu o trabalho das constelações familiares. Ele também teve influência de Virginia Satir, que trazia esse trabalho, e ele transformou no que hoje a gente conhece. Então, ele se abria ao campo para ver aquilo que ia sendo manifestado com os representantes de cada familiar daquela pessoa, e as dinâmicas iam ficando claras ali. E quais são essas 3 leis que, quando descumpridas, geram o que a gente chama de enredamentos, pesos, dificuldades que a gente tem? Então, são 3. O pertencimento, a lei do pertencimento, a ordem de chegada e a troca equilibrada. Ele chamou essas 3 de ordens do amor. E o que quer dizer isso? Quer dizer que todas as vezes que alguém é excluído, seja por que razão for, e essa pessoa tem o direito de pertencer a esse sistema, fica essa marca. E muito provavelmente o seu descendente, algum descendente, quando nascer, vai ser aspirado para vivenciar esse sentimento de exclusão, de não pertencimento, de não merecimento, de morte em última instância, porque a sensação de uma exclusão
é uma sensação de morte, né? É rompimento, é ruptura, é não aceitação. Então, o que acontece? Quais são os casos? Todos, né? Por briga, por preconceito, por soberba, por esquecimento, por vergonha, tabu. Então, casos de suicídio na família, onde nunca mais ninguém toca no nome dessa pessoa. Uma ancestralidade, onde a gente olha para ela com um pouco de soberba. Então, eu olho, por exemplo, para uma avó índia e diminuo, acho que ela não é tão inteligente, ou tão culta, ou tão especial como o meu avô português, por exemplo. E preconceito, então eu olho para um pai alcoólatra, eu tenho vergonha, eu condeno, acho que é fraco, que é preguiçoso. Eu olho para um primo que é homossexual e tem um preconceito e excluo. Então, existem milhões, como você pode imaginar, de casos de exclusão, né? Essa é uma das leis que mais fortemente atua, especialmente em doenças, porque são vários níveis de exclusão. E o mais comum e corriqueiro é de pai e mãe. Só que não é só quando eu paro de falar com meu pai, eu paro de falar com a minha mãe, ou quando eu rompo, né, com eles. Quando eu prefiro um do que o outro, quando eu tomo partido na relação deles, quando eu só julgo e me acho melhor que eles, eu estou excluindo em algum nível, em alguma instância. E essa é a exclusão que mais nos abala e é a mais comum. E muitas vezes o que acontece? Eu vou para o meu trabalho e lá alguém vai representar a mesma dinâmica que eu tenho com esse pai ou mãe excluído, ou no grupo de amigos, ou eu vou encontrar um parceiro que é a cópia do meu pai ou que é o extremo oposto, né? Então eu julgo, por exemplo, uma mãe que traiu meu pai e eu tomo partido do meu pai e eu acho ela a pior pessoa do mundo. E geralmente o que acontece é, eu me torno uma esposa e eu começo a trair. E eu não consigo entender como é possível se eu acho tão errado, se eu condenei a minha mãe a vida inteira e eu estou agora repetindo, né? Como isso é possível? E isso, assim, corriqueiro, né? São casos que eu atendo constantemente. E por que o Bert nos explica que é uma forma da vida e da força maior, ou de Deus, ou como você quiser entender, né? Porque ele não gosta de falar em Deus, ele fala da força maior, mas essa força que coloca tudo em movimento, que faz com que a vida, né, se encaminhe para esse crescimento, para essa renovação. Então, isso tudo acontece para que agora eu, nessa posição daquele que eu julgava, condenava, eu possa fazer diferente, eu posso olhar agora com respeito e incluir. E quando eu posso fazer isso, né? Você travou para mim, não, já voltou. Então, é isso. Então, essa é a primeira lei. A segunda é a ordem de chegada, né? E essa também é corriqueiramente quebrada, né? O que acontece? Quem veio primeiro no sistema? Meu bisavô, minha bisavó? Se não fossem eles, eu não estaria aqui, né? Depois meus avós, meus pais, meus irmãos mais velhos e eu. E muitas vezes nós nos julgamos superiores a eles, melhores do que eles. Muitas vezes nós tentamos ocupar o lugar deles. Então, eu tento ser mãe dos meus pais, ou mãe dos meus irmãos, ou tento dar uma de filha mais velha quando eu não sou. E a gente faz isso por amor. O Bert mostra que é por amor. Mas é um amor que nos adoece, porque estar fora do seu lugar na família é a posição mais enfraquecida que você pode estar. Porque ao invés desses pais te amarem, te agradecerem, te acolherem, eles vão agir da forma que você vai julgar ingratos, como ingratidão, porque eles vão se sentir na alma esse desrespeito, porque eles veem através do seu olhar de superioridade, do seu olhar de arrogância, esse desrespeito.
E aí o que que acontece? Nós seguimos fracos para a vida, porque o Bert nos diz que a gente recebe o fluxo do amor e a força para a vida dos pais. E se a gente rompe, a gente não tem ambos para seguir adiante. E a gente pode até, como uma vez alguém comentou, mas fulano excluiu o pai e agora está com sucesso. Sim, você até pode alcançar o sucesso, mas quanto tempo esse sucesso dura? E quais as outras áreas da sua vida onde você continua buscando esse pai que você excluiu? Através de uma compulsão, de um vício, né? É muito comum a gente ver em compulsões e vícios, seja drogas, seja por sexo, seja por compras, por comida, né? É uma fome de mãe, é uma fome de pai que nada vai suprir, né? Claro que não são todos os casos, mas eu quero dizer que muitos são assim. Então, o que que acontece? Quando eu me percebo fora desse lugar, eu tenho agora uma escolha. Eu preciso ir para o meu lugar. E é difícil, claro que é difícil. Se eu passei uma vida inteira cuidando dos meus irmãos como se eu fosse a mãe deles, é difícil eu ir para o lugar de apenas irmã. Mas é importantíssimo. Por quê? Porque enquanto eu ocupo esse lugar da mãe, eu estou excluindo a mãe. Então eu estou infringindo duas ordens. A do pertencimento, que eu estou fazendo uma exclusão, e a da ordem de chegada, porque eu estou num lugar que não é meu. Então, essa é a ordem de chegada. Você está escutando um eco? Não. Não sei se as pessoas estão escutando um eco. Pra mim tá ok, tá tudo bem. Então, se Não alguém sei. estiver escutando, E só sinaliza. é engraçado pra mim, eu não vejo nada dos comentários. Até vou te pedir ajuda, Gi, se tu puder. Qualquer coisa me sinaliza alguma coisa. Tudo a gente às vezes não consegue dar conta, né? Mas só pra dizer, eu não tô também fazendo referência por isso, porque eu não tô enxergando nada dos comentários. Vamos fazer assim. Tem um eco, Abaixa um pouquinho o seu volume, só para ver se é isso. tá? Porque pode Ou eu ser. posso experimentar tirar o fone, será que não é melhor? Olha, agora que você baixa mais um pouquinho o seu volume. Você baixou? Eu não sei, Se eu eu baixar sinto mais, um eu não vou eco. te escutar muito bem, eu Então tira o acredito. seu. Vamos ver Eu se é o vou seu ou o experimentar meu. tirar, senão. Vamos Vamos ver. ver. Melhorou? É, eu agora acho que melhorou, será? Melhorou, gente? Acho que melhorou. Para mim É? melhorou. Tá. Bom, vamos Então ver se o mantém. pessoal acha que melhorou também. É. Bem, então temos a terceira ordem, que é muito desrespeitada também. Eu não sei qual das ordens é mais desrespeitada. Quando eu conheci essa teoria, eu falei, meu Deus, e agora? Eu tô perdida, porque na minha vida tá tudo errado. Mas aí você vai vendo, você vai tendo a oportunidade de ir para o lugar certo e melhorar tudo. Então, a terceira ordem é equilíbrio de troca. E o que que acontece? A gente, por amor ou por religião, por um conceito de religião, a gente acredita que o certo é apenas dar. Eu dou e não preciso receber. Só que isso não se sustenta em nenhuma relação. Isso não traz força para o vínculo. Ao contrário, o vínculo tende a se desfazer. Então, é muito importante o equilíbrio entre o dar e o receber. A única relação onde nós não conseguimos equilibrar isso dando de volta é com os pais, porque a gente recebeu a vida. E eu não tenho como retribuir a vida. E tem gente que diz: não, mas aí você pode dar a vida aos seus filhos e você estaria, em tese, retribuindo ao universo, mas não funciona assim. Então, essa é uma relação desequilibrada, mas eu posso sim equilibrá-la expressando verbalmente todo o meu amor e gratidão, o que geralmente não é o que fazemos, né? Então, se a gente não faz isso, muitas vezes a gente segue uma vida se sentindo devedor internamente dos nossos pais. É preciso dedicar a eles as nossas conquistas, agradecer. E é difícil, sim, quando temos pais difíceis, pais, como as pessoas dizem, abusivos. Sim, existem muitas dinâmicas que pesam, que são difíceis. Mas o Beth nos diz que independente do certo e errado, do bom e do mal, assim é. Então a gente pode continuar preso
nessa dimensão do certo e errado, como né, vingadores ou como agentes de uma justiça e seguir enfraquecidos e sempre remoendo isso. Ou a gente pode sim dar um passo e entender que por alguma razão que eu desconheço, eu preciso, de alguma forma, aprender algo com isso que está acontecendo na relação com o pai ou com a mãe, algo que a minha alma veio buscar e veio crescer e veio aprender justamente através desses pais, dessa relação, e me pacificar em relação a isso. Não quer dizer que eu vou agora, todo domingo, chamar esse pai, né, que me desrespeita para almoçar comigo. Não quer dizer isso. Mas quer dizer que eu olho para mim e digo, ok, esse é o meu pai. Eu aceito ele como ele é, entendo que tem algo que atua ali nele e é o que ele pode dar e fico em paz com isso. Eu tomo meu pai e eu aceito que ele é meu pai. Ok, é isso. Parece simples, claro que não é, né? Mas é interno. Não adianta eu fazer da boca para fora, não adianta nada. Eu preciso efetivamente ficar em paz, porque o que senão a gente fica naquela roda viva de dizer por que comigo, por que essa história, eu tenho raiva dessa história, e se fosse assim, se fosse assado. E aí, ao invés de eu tirar a força que essa história vem me ensinar, que esses ensinamentos através do conflito, da doença, da violência veio me ensinar como alma, como ser humano que cresce, eu fico só com a parte ruim, eu fico só com a parte da dor. Não entro em contato com ela, guardo ela para mim, fico alimentando essa dor e aí eu fico enfraquecida, porque a força que vem de eu dizer, ok, eu agora sou adulta, eu consigo lidar com isso, estar em paz e dizer, tá bom, foi assim, eu tiro força dessa história. Não, eu fico ali no que o Bert chama da vitimização do lugar de criança. E todos nós, em algum momento, todos nós, vamos para a criança ferida. No dia a dia, mesmo nós consteladores. Mas onde que está a grande questão, né? O grande pulo do gato? É eu perceber. Eu estou na minha criança. Eu não sou mais criança. Eu posso agora, como adulto, cuidar da minha criança. Então, eu posso agir diferente. Eu me centro, eu respiro, eu aceito e aí eu posso dar um passo. Então, às vezes as pessoas, e eu já tive essa ilusão de que crescer, amadurecer, o caminho do autoconhecimento, é que eu vou chegar num momento em que tudo vai ser paz e amor, como se eu estivesse num retiro, né? Então, Uhum. vem os conflitos, eu vou estar ali zen, eu vou dizer, não, está tudo bem, claro, e tudo. Não é assim, claro que não. Nós estamos aqui para aprender e o nosso lado reativo, ele não vai embora da noite para o dia. É um processo, mas o grande mérito está em não desistir disso. Então, na hora que eu percebo, opa, fui para a reatividade, fui para a criança, fui para a vitimização, eu percebo, eu me centro, eu respiro e vou para o eixo. Agora sim eu posso tomar uma nova atitude. E aí, como eu estava falando do equilíbrio de troca, nos relacionamentos amorosos, né? O que acontece geralmente? Um dá demais, o outro recebe demais, então um se sente credor, o outro se sente devedor, e essa relação acaba ou vira uma tristeza, uma relação difícil a vida inteira, que às vezes se arrasta por anos e anos, mas ambos não são felizes. Então, existe aqui uma pegadinha, né? Muitas vezes você está conversando com a pessoa, você está dando uma aula sobre isso, a pessoa fala assim, realmente, porque eu dou, eu sou carinhosa, eu sou amorosa, eu faço declarações e ele não faz nada. Bem, vamos primeiro entender que existem muitas formas de expressar o amor. Né? Existe um livro das 5 linguagens do amor, famoso e tudo mais. Isso é apenas uma da literatura vasta que existe. Nós não somos iguais, nós não funcionamos do mesmo jeito. Existem muitos campos que mostram isso, da astrologia, né? Da enneagrama, quer dizer, tem tantos que mostram que somos pessoas diferentes, pensamos de forma diferente, agimos de forma diferente, né? Existem muitos campos do conhecimento que mostram isso. Mas, muitas vezes, a gente quer que o outro demonstre da forma como eu demonstraria. E aí, o que eu faço? Eu continuo dando demais e reclamando, né?
E o que que eu tenho que fazer, né? Primeiro, eu preciso primeiro avaliar se eu estou recebendo sim, mas nem percebo, porque a forma que o outro me dá é tão diferente da minha e a quantidade que ele consegue me dar é tão menor do que a que eu consigo, porque também tem enredamentos que pesam nele, também tem questões sistêmicas que pesam nele, e agora eu posso começar a enxergar tudo isso e me nutrir com isso, sentir, deixar isso entrar em mim, e eu posso também parar de dar tanto, porque muitas vezes a gente dá tanto que a gente sufoca o outro. Eu fui assim. Eu lembro dessa aula que eu dizia: meu Deus, eu estou exatamente nisso. Dando, dando, dando e sufocando o outro, e exigindo e cobrando e ficando com raiva, porque eu acho que o outro é ingrato. E isso foi uma virada de chave muito grande. E isso tem a ver com as ordens da ajuda, que aí é um outro tópico, mas importantíssimo, onde tem lives também aqui no IGTV e no YouTube, que explica, né? Quando a gente é essa pessoa que quer salvar todo mundo, que quer ajudar todo mundo, eu quero salvar meus pais, meus irmãos, meu grupo de amigos, meu namorado, eu quero salvar todo mundo. Eu sou a pessoa que fica mais fraca de todas. Eu sou a pessoa que vivo triste, mal, né? Por quê? Porque existem regras para ajuda, né? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu não posso dar aquilo que não é pedido, que não é solicitado, porque quando eu faço isso, eu estou desrespeitando o outro. Não porque eu tenho compaixão pelo outro, mas porque é difícil para mim ver o outro nessa situação. Então, em última instância, é um gesto meu egoísta, mas a gente não vê assim. A gente vê, não, mas eu estou aqui dando, eu sou boa. E aí a gente começa uma construção interna e é muito difícil a gente se perceber nesse lugar e perceber que isso não é humildade. Na verdade, é o contrário. Isso é muito difícil, mas é Se a gente crescer. não, e se a gente não cuida, é uma fuga, né? Porque a gente vai tanto no outro, vai tanto nesse externo e não olha para si, né? Não traz esse Exato. olhar com esse detalhe, com toda essa autocrítica para a gente mesmo, né? Sim. Então, isso é muito sutil, a gente muitas vezes não se dá conta, A né? gente tem esse mecanismo de. é, ou são dois, né? A gente oscila. Ou a gente se critica, se pune, se acha a pior pessoa do mundo, porque a gente tem uma dificuldade muito grande. Ou a gente começa a olhar toda essa demonstração de amor e fala: não, eu sou muito bom. Eu sou uma pessoa boa, porque eu estou dando, dando, dando. E essa pessoa é uma pessoa que não é boa, porque ela não me dá de volta. Então, existem muitas particularidades, é um assunto muito profundo essa questão do equilíbrio de troca, é importantíssimo, especialmente em relações de casais, né? Muitas vezes um ocupa o lugar do pai ou da mãe do outro, e aí também não funciona. Quer dizer, tem muitas questões relacionadas. Então, essas três ordens do amor, como ele chama, são grandes chaves, né? Para mim, eu gosto de dizer também nas lives que mesmo que você não queira constelar, que você não acredite na constelação, que você não sinta esse chamado, conhecer as leis sistêmicas e experimentar na sua vida, mudar aquilo que você ouviu aqui e que você vê que está em desacordo com elas, pode trazer um ganho enorme. E eu recebo mensagens, Marice, direto de pessoas que nunca constelaram comigo, nunca nem viram às vezes live e nem vídeo, mas viram um post e refletiram sobre aquilo e falaram: ah, quer saber, eu vou tentar. E contam depois a diferença que isso faz, porque faz diferença. Faz, assim, é impressionante como isso muda o nosso olhar para todos, para tudo, né? Porque você começa a perceber onde que você está saindo do seu lugar no grupo de amigos, no grupo do condomínio, onde você estiver. Nós participamos de muitos sistemas e cada um deles nós temos que respeitar. É muito comum, por exemplo, aquele grupo de amigos, a pessoa que acabou de chegar, o amigo novo, que quer mudar todas as regras e quer mandar em tudo, o que acontece? Todo mundo reage mal, porque não foi respeitada a ordem de chegada, né? Então, em todas as situações, no trabalho, né? Muitas vezes eu estou ali buscando o reconhecimento do meu chefe, uma aprovação, que na verdade eu quero do meu pai, né? Quantas vezes isso acontece? Ou da minha mãe, né? Então, assim, é importante a gente se avaliar
para que a gente possa realmente mudar e tomar, né, se quiser, um novo caminho, né? Muitas questões, e aí a gente vai escutando a Gisela e vai se assustando. Não é se assustando no sentido que vai tendo tanta identificação. Eu sempre tive aquela vozinha, né? Não sei se cheguei de comentar, para ir saber mais a respeito de constelação. E aí foi assim que eu fui chegando em muitas coisas, inclusive em ti. E eu acho impressionante como tu consegue deixar aquela sementinha, né? Como tu disse, é um post ou é um vídeo que pode ser super curto, mas ele é tão profundo, ele conecta tanto com a gente, pelo menos é assim que eu me sinto, acredito que muitos que estão aqui também se sintam assim. E com a filosofia que eu trabalho, tem um momento de fala da Marília Amorim, que ela fala assim que, inspirada em Bakhtin, né, só para dizer, que ela fala assim que nós iluminamos as coisas com o valor que a gente imprime, né, nelas. Então, o tempo todo a gente valora, e eu acho fantástica a forma como como de dentro de ti tu divide isso, né? Tu passa adiante, assim. Quero, assim, gente, passou voando 1 hora já. Foi lindo estar contigo, foi muito bom. Eu vou percebendo que eu tenho muito para aprender e me identifico, eu tô ferrada, né, gente? Porque eu me identifico nas 3 leis. Eu tô ali devendo tema nas 3, né? Mas eu acho que, por outro lado, eu acho que isso também diz respeito a todos nós, né? Eu acho que não é só eu, ou todos, como tu disse, né? Todos temos nossos enredamentos. Eu acho que a grande sacada é querer olhar para isso, né? Assumir a responsabilidade, né? Sobre esses processos para que a gente realmente cresça e não fique apegados e Sim. responsabilizando outras pessoas, outras situações, né? Pode falar Sim, de. e não, e eu queria dizer, porque às vezes quando a gente percebe, puxa, tô fora do lugar, tô excluindo, tô com a balança desequilibrada, muitas vezes a gente vai para esse lugar onde a gente se critica, a gente fica com raiva, a gente quer se livrar de alguma coisa que a gente tem dificuldade. E aí eu queria finalizar assim, trazer uma coisa muito importante, muito simples assim, que esse olhar sistêmico me trouxe, que é a importância do sim, né? Eu sempre fui uma pessoa que era muito fácil falar o não, não para os meus filhos, o não para tudo, mas o sim para mim, o sim para minha dificuldade, né? Por mais batido que seja a gente dizer isso, para aqueles que estiverem aqui escutando, é assim, se eu digo não para o meu medo, se eu tenho raiva, eu quero me livrar do meu medo, eu quero me livrar do meu sintoma, eu quero me livrar do meu conflito, da minha dor, da minha dificuldade, seja qual for. O meu corpo reage a isso de uma forma, eu me travo. Não adianta, não, nós temos um tempo de processamento, nós temos um tempo de aprendizado. Então, quando eu tenho um medo e eu digo sim para o meu medo, eu não entendo de onde ele vem, não entendo o que ele vem me ensinar, mas eu digo sim para que ele fique em mim o tempo que for necessário e eu possa me despedir no momento certo. E assim para tudo, o sim para a crise, o sim para a minha dificuldade de abraçar, enfim, seja qual for o sim, como um mantra, sabe? Essa gentileza com o nosso tempo, com a nossa dificuldade, com o nosso enredamento, faz com que o nosso corpo, na mesma hora, pode reparar, experimentem. Na mesma hora ele relaxa. Então eu tô ali no meio da confusão, então eu falo, tá bom, tá tudo bem, sim. Eu digo sim para isso. Eu ainda não sei o que eu tenho que aprender, mas eu me abro para. Eu até respiro quando eu faço isso. Então, esse foi um aprendizado muito simples e muito importante para mim nesse caminho, porque eu não me permitia fazer isso, né? Eu queria a todo custo colocar em prática aquela nova lição. Então, se eu ouvisse uma live como essa, eu diria: nossa, não, eu preciso conseguir. Se eu tenho consciência, como é que eu não consigo? Porque existe um tempo, o tempo da alma, que não é o tempo dos homens, né? É um tempo, e nem das mulheres, né? É um tempo Uhum. lento, é um tempo de processamento, é um tempo
Então, assim, é acolher a sombra. É dizer sim, porque todos nós temos. Mesmo a pessoa que você julgar mais iluminada, ela tem a sombra dela, você só não está vendo. A pessoa que você segue aqui, que você diz, nossa, essa pessoa me inspira, essa pessoa é maravilhosa, essa pessoa tem uma vida de contos de fadas. Não, ela tem a dor dela, ela tem o peso dela, ela tem a dificuldade dela, ela tem o choro. Só que ela escolheu partilhar aqui a luz, porque ela escolheu assim. E ok, e tem outros que escolhem partilhar aqui a dor. Mas quando a gente começa a se perceber imperfeito, humano, falhos, né? A gente se Uhum. permite ser esse aprendiz e tudo começa no sim. Tudo começa no sim. Então, se eu puder deixar essa mensagem, convidá-los também para aqueles que não que sentirem de conhecer uma constelação, todas as quintas à noite eu realizo junto com o Bruno Queiroz em grupo pelo Zoom, que foi um grande presente dessa quarentena, porque nos possibilitou receber pessoas do mundo todo. Isso é muito lindo ver como o campo se forma no online, como os processos são tão profundos quanto. Então, fica aqui o convite. Quem quiser assistir as constelações, é só mandar uma mensagem para mim ou para o Bruno dizendo eu quero e a gente manda o link, não há custo nenhum. Mas eu queria deixar mesmo essa mensagem do sim. Então diga, sabe, como um mantra, se centre, respire, feche os olhos, diga, eu digo sim, eu não compreendo, mas eu digo sim. Perceba como o seu corpo instantaneamente faz, sabe? É impressionante. Então, assim, essa é a minha mensagem hoje, Maris. Quero te agradecer, porque eu amo estar aqui, amo fazer live, amo ouvir os comentários, eu vi aqui. Quero agradecer meus pais que estavam aqui, acho que ainda estão, Ai, Valdir, que Maria lindo. Hilda, meus pais amados, a quem eu devo tudo, a quem eu sou muito grata, a quem eu amo muito. Tem várias pessoas aqui conhecidas que eu já vi, o Darcy, querido, já apareceu em várias constelações, tem outras pessoas aqui, a Lilian, minha irmã de coração, a Márcia, enfim, todos vocês. Não conseguiria falar com todos, mas eu quero deixar meu beijo, agradecer pela presença, convidar quem quiser. Amanhã tem vivência, das 20 às 22 horas. Só mandar uma mensagem. E amanhã também queria anunciar que é meio-dia, segunda live da série que eu estou fazendo com o Bruno, onde a gente vai trazer só ordem de chegada, porque como esse conteúdo é extenso, a gente desmembrou em lives ao meio-dia de Isso é quinta. muito bom. E a gente vai trazendo, porque as pessoas conseguem aprofundar um pouquinho mais em cada ordem, né? E depois consegue ver todo o conteúdo. Então fica aqui o convite, meio-dia de quinta-feira. Gratidão a todos vocês que estão aí, gratidão a você, especial, querida. Eu que só tenho a agradecer também a ti, Gi, pelo sim, né? Houve um sim entre nós, um sim de nós Sim. duas. E a partir disso, sim, de todo mundo que está aqui, eu agradeço muito. Desculpa a gente não poder acompanhar os comentários. É, e, assim, com certeza, muita coisa bacana. Só pode, vindo da Gia aqui, só pode ter sido coisa linda e maravilhosa que vocês compartilharam. E o que eu quero dizer, hoje não vai dar tempo, né? Eu tô vendo aqui que tem uma sinalização de. Tá, não, não é. Eu pensei que era pergunta, mas não é. Porque eu sempre gosto, né, na medida do possível, a gente responder qualquer coisa. Eu ia tirar um print pra gente fazer talvez uma parte 2 num outro momento. Mas com certeza, sim, Gi, eu espero que esse seja o primeiro de outros diálogos entre nós. A casa é sempre tua, será sempre muito bem recebida, muito bem acolhida. E assim, gente, sigam a Gisela. Quem ainda não seguiu, siga. É maravilhoso, eu aprendo muito, quero continuar aprendendo. Estarei amanhã também e estarei Que na reunião bom, será muito mais, a- bem-vinda. mais, mais tarde, um pouquinho, se Deus quiser, o astral quiser. E só agradecer. Muito obrigada, Gisela. Quem também curtiu e não me conhecia e quiser também ir se aprofundando um pouquinho por coisas que rolaram aqui, eu estou em processo, gente. Eu estou acolhendo a minha multiplicação. Voltou? Deu uma Vídeo, agora voltou. pausada, né? Ai, gente, que medo. Mas tá tudo certo.
Muito obrigada, É, viu, a todos, todas. Voltou? Tô aqui. sim, voltou agora. Ai, tá. Deu uma pausada, né? Aqui no sul, gente, tá um tempo instável, mas acho que deu tudo certo. Deu tudo certo. Vou Gratidão, deixar salvo. querida. Um beijo Gratidão. enorme para Beijo você. grande. Até mais. Até outras Até. oportunidades. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau, tchau.